eu e até quando? Essas duas pequenas perguntas me acompanharam ao longo de 40 anos. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, Sentidos, porque na minha caminhada eu transformei dor, entendi o sentido das minhas dores e do meu sistema familiar, do meu clã, e transformei isso em propósito. Hoje trabalho com isso. Então eu vim aqui para contar essa história, a minha história. A história de como eu entendi os conflitos que eu vivia, busquei o sentido destas complicações, de situações que a gente acaba repetindo muitas vezes e transformei em propósito. O mundo a gente vive em ciclos. Nós temos o ciclo da lua, o ciclo das estações do ano, a mulher também tem ciclos de reprodução. Os meus acabaram acontecendo de 10 em 10 anos. É muito interessante quando eu olho para isso e percebo marcantes ciclos ao longo da minha caminhada. O primeiro, então, aos 10 anos, foi quando me deparei na antessala de uma sala de cirurgia, quando eu tinha a ameaça de perder a minha mãe. Foi um momento de muito medo, de muita dor. Minha mãe, que estava grávida da minha irmã mais nova, com risco de perder, passou a gestação toda acamada. De repente vem um médico, se aproxima de nós, eu, meu pai e o meu irmão, e diz para o meu pai: olha, nós vamos fazer a cirurgia da sua esposa, porém nós não garantimos salvar as duas. O senhor precisa escolher uma. Aquele momento é como se algum buraco tivesse aberto no chão. Eu senti o meu pai, aquele homem que sempre foi corajoso, forte, determinado, filho de imigrantes bielorrussos que atravessaram um oceano com 3 filhos pequenos em busca da liberdade. Eram descendentes de judeus. Em 1938, em plena guerra, Segunda Guerra Mundial, vieram para sobreviver, vieram em busca de liberdade, vieram sem saber o que os esperava, vieram sem saber nada, nem WhatsApp, nem GPS, nem Google Maps, a gente não tinha nada de informação naquela época. Imaginem vocês então, naquele momento, meu pai, que tinha tudo para ser um homem determinado, naquele momento ele não teve resposta. Eu vi meu pai chorar. O médico olhou para ele, virou as costas e foi. Eu fiquei ali apreensiva. Entramos na sala onde minha mãe estava sendo preparada para a cirurgia. Ela olhou para mim, percebeu que eu estava nervosa, pegou nas minhas mãos e disse: minha filha, não tenha medo, tudo vai dar certo. Nós duas vamos sair da sala de parto, eu e a tua irmã. Acredite, querer é poder. Nesse momento, eu tive grandes lições na minha vida e grandes presentes. Minha mãe e minha irmã saíram da sala de cirurgia, graças a Deus. Porém, eu aprendi a lição, realmente, que minha mãe venceu a morte, querendo, crendo. E eu pensei, bom, se minha mãe venceu a morte acreditando, eu posso fazer qualquer coisa. Se eu acreditar, se eu tiver fé, porque como ela me ensinou, querer é poder. Bom, passaram-se mais 10 anos de uma longa caminhada. Nesse momento eu estava cursando o curso de Direito para me tornar uma advogada. Na nossa família eram 4 advogados e você vai se perguntar, para que tantos advogados? Num sistema familiar, nós identificamos determinadas profissões como formas de reparação. A pergunta é: esse sistema deve ter passado por determinadas injustiças, não é? Para que fossem necessários colocar ali pelo menos 4 advogados. Bem, eu decidi seguir os conselhos da minha mãe. Querer é poder, crer para ver. Eu decidi então que eu não seria mais uma advogada. E acrescentei nesse momento um conselho do meu pai. É um conselho engraçado, mas que faz todo sentido. Ele dizia assim:
Minha filha, feijão e arroz todo mundo faz. É interessante, mas o que ele queria me dizer é que para que você seja diferente, você precisa fazer algo que ninguém faz. Você pode fazer a diferença se você fizer diferente. Então, eu acabei entrando nessa jornada de me tornar uma sócia de um grande escritório, estilo escritório americano, como eu via nos filmes. Os meus amigos debochavam de mim porque naquela época a maior banca de advogados tinham apenas 4 advogados. Nesse meio tempo, quando as coisas pareciam que estavam equilibradas na minha família, nós recebemos mais uma triste notícia. Novamente, então, com 2 ciclos, eu tinha lá meus 20 anos. Tivemos a notícia de que o meu irmão tinha um tumor de hipófise. Porém, como nem toda notícia triste vem sozinha, além desse problema de saúde do meu irmão, nós também tínhamos um problema financeiro. Era a época do Plano Collor. Meu pai tinha uma empresa que chamava Pinsky. Lembra a cidade de onde vieram os meus antepassados? Ela chamava Pinsky também. E assim como essa cidade que foi exterminada, 95% da população de Pinsky era de judeus e quase que totalidade foi exterminada. A empresa do meu pai também. Nós perdemos tudo num momento de grande necessidade, num momento de enfermidade. Foram dias difíceis, onde eu perguntava por que eu e até quando. Eu me via como que no olho de um furacão. Eu não tinha para onde olhar, o único lugar que eu podia olhar era para cima. Imagine-se no olho de um furacão. Oficial de justiça batendo a porta, tirando coisas de dentro de casa, perdendo bens, meu irmão precisando ser operado, faltava dinheiro para comprar medicamentos e nós estávamos lá, passando por tudo isso. E eu perguntava, por que eu? E até quando? Bem, essa situação se normalizou. Eu consegui, aos meus 30 anos, me tornar sócia desse escritório, um escritório que se tornou o 5º maior escritório de advocacia do Brasil, com 650 advogados à época. Bom, projetos atingidos, não é? Querer é poder, crer para ver, feijão e arroz, todo mundo faz. Porém, nesse momento da minha caminhada, onde eu tinha uma família estabilizada, onde eu tinha uma estrutura profissional, eu era feliz na minha profissão, tinha algo dentro de mim que tinha um vazio, tinha algo incompleto. Eu precisava encontrar o sentido da minha dor, o sentido de tudo aquilo que eu havia passado. Muitas vezes, eu confesso para vocês que julguei meu pai. Muitas vezes eu olhei para o meu pai que havia saído de um emprego estável, ele era um funcionário público, para a busca do sonho dele, para a busca da liberdade. Percebi então que esse movimento que ele tinha um sentido. Os meus avós também vieram para o Brasil em busca de liberdade. Eles perderam muitas coisas. Perderam a nacionalidade, perderam bens, perderam a casa, mas mais do que tudo, eles perderam família. Vieram para cá e não tinham mais ninguém. O meu pai perdeu bens, mas em busca dessa lealdade familiar, em busca da liberdade também. E eu, não pense você que eu também não perdi. Aos meus 40 anos, dentro de mim aquele vazio, buscando algo para fazer sentido à minha vida, além, por óbvio, da minha família, eu saí da empresa que eu trabalhava. Todos me chamaram de maluca, trocar um emprego estável, e lá estava eu, repetindo o que meu pai tinha feito. Para quê? Para buscar um sentido, para buscar a liberdade, para buscar fazer o que eu gostava de fazer. E comecei então a estudar a mente. Hoje, além de advogada, sou professora de psicogenealogia, que é o estudo do ser a partir de uma integralidade, corpo, mente e alma. E na mente familiar, no inconsciente familiar, nós transcrevemos memórias.
nós transcrevemos histórias e elas são gravadas epigeneticamente no nosso DNA. E a tudo isso que acontece em nós e na nossa caminhada, e eu confesso para vocês que a minha caminhada não foi tanto uma caminhada, mas quase que um looping de uma montanha-russa, porque eram altos e baixos o tempo inteiro, eu perdi também. Eu investi o meu dinheiro assim que eu saí desta empresa, num negócio, e me passaram a perna. Eu perdi como os meus. Mas eu buscava, nesse momento, algo para preencher o vazio. E aí, num determinado momento em que eu entendi, não o porquê, porque o porquê é uma pergunta egoísta, mas o para quê das minhas perdas, eu percebi que eu precisava abençoar a perda de todos. Eu precisava agradecer a todas elas, porque se não fossem essas perdas, eu não estaria aqui. Eu não estaria fazendo o que eu amo. Eu não estaria capacitada, porque é dentro do nosso sistema familiar que nós somos capacitados para o nosso propósito. Hoje eu compreendo a dor do outro, eu ajudo a encontrar o sentido da dor e transformar em propósito, em caminhada de vida. Tem uma frase de Nietzsche que diz assim: se uma árvore quer tocar os céus, ela precisa ter raízes profundas a ponto de tocar os infernos. Foi nesse momento da minha caminhada que eu recebi nas minhas mãos um presente, um livro de Viktor Frankl, sobrevivente de um campo de concentração. Esse livro, cujo título é Em Busca de Sentido, fez uma guinada na minha caminhada. E ele ratificava o que eu intuía, que tudo que passa na vida da gente tem um sentido. No livro dele, ele escreve uma frase de Nietzsche que diz assim: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E eu peço a eles permissão, peço vênia a eles para também fazer um pequeno ajuste e dizer que quem tem um para quê enfrenta qualquer como. Eu não sou um dado de vítimas num campo de concentração, como poderiam ser os meus antepassados. Eles não são um dado na história. Eles fizeram a minha história. A partir da história dos meus antepassados, eu pude olhar para algo muito maior do que dores. Eu pude olhar para a força, para a garra, para a determinação. Entender que dentro de mim existe uma força imensa. Legado esse que nós trazemos dos nossos pais e do nosso clã. Crer para ver, querer é poder, feijão e arroz todo mundo faz. Foi isso que me trouxe até aqui. Olhando então para o sentido das dores, eu percebi que o meu propósito era esse. Era estudar a mente e me capacitar para ajudar as pessoas a transformar em propósito. E você? Já parou para pensar nos teus porquês? No sentido das tuas dores? No porquê que você repete determinados padrões? É ali que você vai encontrar o teu para quê.